Isso. Bom dia, galera. Meu nome é Douglas. A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro, que se trata de drogas de apoio e anabolizantes. Meu grupo é composto por eu, Douglas Henrique, o Vinícius Mateus, a Rafaela Ferreira e o Pedro Rafael. Bom, esse artigo ele mostra o resultado de uma pesquisa que ocorreu na zona norte do estado, da cidade do Rio de Janeiro, e ela foi feita durante um período de 3 anos. Durante essa pesquisa, foi possível perceber que os famosos bodybuilders, os musculosos, eles, quando indagados, eles não assumiam o uso de anabolizantes, por algum receio ou eles não queriam assumir mesmo. Durante essa pesquisa também foi possível perceber o grande papel da mídia, que a mídia produz, incentivando, de certa forma, o uso de anabolizantes, visto que a todo momento nos jornais, nas revistas, na televisão, são mostrados corpos com padrões estéticos pré-estabelecidos pela sociedade. No livro também, ele mostra que desde a infância isso é trabalhado com as pessoas, com as milhões de pessoas, visto que as crianças, ao brincar com Barbie, percebem que a Barbie tem um corpo estético, com uma barriga chapada, tem uma cintura fina, que no artigo mesmo mostra que uma pesquisa realizada para trazer essa Barbie para a realidade, para uma mulher atingir esse corpo, uma a cada 100 mil mulheres conseguiriam. E no público masculino também não é diferente disso. Bonecos, os bonecos Max Steel, ele tem uma barriga hipertrofiada, tem músculos grandes, e também pesquisas durante o livro mostram que até os famosos bodybuilders são impossíveis de atingir esse padrão estético. Vocês devem estar se perguntando como que começou o uso de anabolizantes, quando surgiu. Bom, e surgiu a partir do final do século XIX e na primeira metade do século XX, a partir dos cientistas Charles, que em 1889, ele com seus 72 anos, ele aplicava injeções que continham líquidos dos testículos de cachorros e de porcos de Guiné. Segundo ele, isso aumentava a força muscular dele e chegando até aumentar o esguicho de sua própria urina. Depois dessa pesquisa, essa pesquisa foi muito importante para o público da medicina, que contribuiu para descobrir algumas substâncias produzidas por algumas glândulas, que nesse caso foi o testículo. Então, foi um fator importante para a área da endocrinologia. Depois disso, isso deu avanço no campo científico e dois outros cientistas também perceberam que substâncias extraídas do testículos de touros aumentavam a força muscular. Então, depois disso, eles começaram a incentivar o público a utilizar isso, dando palestras, incentivando que atletas poderiam utilizar desses líquidos para aumentar um desempenho no esporte. Então, a partir disso, ele até dá um exemplo que foi transplantado um testículo para uma pessoa que tinha uma disfunção sexual e após 4 dias ele voltou a ter a vida sexual dele ativa e incentivada. Então, após essa descoberta, que dava uma força muscular maior, alguns fisiculturistas começaram a utilizar desses anabolizantes para obter um melhor desempenho. Então, essas drogas de apoio, como os anabolizantes, estão presentes nos dias atuais também. E o comitê de atletas o Comitê Olímpico que foi estabelecido em 1970, ele já começa a fiscalizar esses usos de anabolizantes para tentar impedir que esses atletas se sobressaiam diante de outros que não usam o anabolizantes. E esses anabolizantes estão presentes nos dias até hoje.
Então, para a gente entender aí esse consumismo dos anabolizantes das bombas, a gente tem que entender algumas definições e algumas observações. Então, por exemplo, nesse capítulo, os domínios de Dionísio é denominado drogas dionísicas e drogas apolíneas. Drogas dionísicas, por exemplo, maconha, cocaína e heroína, elas são consideradas substâncias que causam a perda do autocontrole. E as drogas apolíneas, ela vai de contrário a isso. Ela tenta construir uma imagem de que quem usa tem aquele autodomínio, uma disciplina e uma racionalidade. Essas denominações dionísicas e apolíneas vêm da mitologia grega e desse conceito filosófico. Que, por exemplo, na mitologia grega, Apolo e Dionísio eram filhos de Deus, de Zeus, perdão. Apolo era o deus da razão irracional e o Dionísio era o deus da loucura e do caos. Então, esse lado apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. E o lado dionísico é o lado do caos e é um lado que apela para a emoção e para os instintos das pessoas. Nesse mesmo capítulo, é abordado que, por exemplo, existem N maneiras de utilizar as drogas, e o uso das drogas não são atitudes homogêneas, por exemplo. E essa utilização dos anabolizantes é, por exemplo, esse novo uso e essa nova forma de aplicar / consumir as drogas. Outro tema abordado é o dionicismo coletivista e o dico individualizante, onde os coletivistas entendiam que o uso da droga era uma busca por uma socialidade mística e psicodélica, e os individualistas defendiam de que o uso da droga era para uma otimização dos seus desejos, sendo eles qualquer que fossem. Passando para o próximo capítulo do Droga de Apoio, vem o capítulo da droga hierarquizante, que aborda o quê? A identidade de marombeiro ou fisiculturista. Então, ele fala que, dentro do campo da musculação, e esse campo da musculação, ele se insere nos espaços das academias e é um campo muito hierarquizado. E dentro disso, é possível compreender cada papel dentro da academia, por exemplo. E é dividido entre 3 grandes papéis, entre homens e mulheres. Os homens e as mulheres eram divididos em fisiculturistas, veteranos e comuns. Os fisiculturistas, eles tinham um corpo maior, tinham músculos maiores e eram as pessoas que faziam mais uso das drogas masculinizantes. Os veteranos, tanto para homem quanto para mulher, são aqueles que tinham aquela massa corporal menor, que não tinha aquele tanto volume, e era um grupo mediano. E os comuns entre os homens e mulheres era aquele grupo maior que, por exemplo, não possuíam aquele porte físico, entre aspas, bonito, né? E eram as pessoas que poderiam ser enquadrados como, por exemplo, os magros, os esbeltos, os gordos, etc. E dentro desse meio é o grupo que possui menos conhecimento sobre as academias e sobre as drogas, por exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre as drogas apolíneas, que, como o Petro já mencionou, são popularmente conhecidas como bombas. E elas estão em circulação desde 1980. E segundo o livro, os indivíduos que consomem essas drogas, que são os marombeiros, eles possuem, em geral, o desejo de integração à cultura dominante e aquisição de status na sociedade. E assim, a diferença para eles que, ao fazer o uso dessas drogas, eles não desejam fugir da realidade ou viajar para outra dimensão, assim como as drogas dionísicas. Eles desejam apenas superar os parâmetros estabelecidos pela ordem entendida por eles como natural. Ou seja, eles querem se superar cada vez mais. Porém, só que nada impede que um mesmo indivíduo faça uso dos 2 tipos de droga ao mesmo tempo. E até 1998, as bombas podiam ser compradas em farmácia por qualquer pessoa, só que hoje em dia sua aquisição é ilegal e a distribuição é limitada a fontes de difícil acesso. E essas drogas, elas são usadas pelo indivíduo com o objetivo simplesmente de otimizar a forma física e a afirmação de status. E isso leva para o conceito do individualismo, que representa isso atualmente, porque os marombeiros, eles se preocupam apenas com o status que eles vão adquirir na sociedade e não se importam com a sociedade num todo. E eles são indivíduos também que levam muito a sério a disciplina, porque eles sempre almejam o sucesso, então eles fazem de tudo para isso.
e valorizam também a prática para trazer um retorno financeiro. E pode passar o slide. De maneira mais aprofundada, alguns estudos indicam que os praticantes de fisiculturismo nos Estados Unidos, eles possuem perfil de baixa qualificação profissional, são pessoas mais tímidas e com uma imagem frágil e negativa de si mesmo. Então, eles encontram com os músculos uma carapaça juntamente com a associação das drogas, que é uma forma de proteção para eles, que fazem eles esquecer os problemas e esconder suas dificuldades pessoais. Só que aqui no Brasil a realidade é diferente, porque o fisiculturismo ele não possui um aspecto profissional, então ele não se coloca como via de ascensão na mesma intensidade. Então, para conseguir manutenção econômica e buscar essa ascensão social no campo profissional aqui no Brasil, o fisiculturista ele é visto como modelo de sedução. Então, é comum nesse meio ocorrer a prática da prostituição. E nas entrevistas feitas no decorrer do artigo, é possível perceber a tendência assim, dessa prática prostituição homossexual, e esse relato se realiza com certa naturalidade. Para eles são algo normal. E segundo a autora, se o indivíduo ele persiste muito tempo nessas práticas de fazer programa para conseguir dinheiro, a sua masculinidade ela pode ser colocada em dúvida ali naquela sociedade que ele convive. Então, acabou surgindo uma categoria de acusação muito comum entre os fisiculturistas, que é o termo enrustido, ou seja, aquele indivíduo que é homossexual com aparência extremamente máscula, só que ele não se assume como gay. Ele se esconde ali atrás daqueles músculos e muitas vezes ele tende a transmitir uma coisa que ele não é. Porque a bissexualidade nesse meio do fisiculturismo, ela não existe. Como algumas entrevistas citaram, que ou o homem ele gosta de mulher ou ele gosta de homem, não existe um meio termo. E por fim, segundo a autora, a adoração à masculinidade é muito comum entre os gays na academia, o que leva os homossexuais também a serem consumidores de anabolizantes, e não apenas com o objetivo de aumentar a massa muscular, mas também aumentar a libido, porque existe uma quantidade muito grande de testosterona nas drogas. Então, sobre o tópico drogas masculinizantes e individualismo, a autora iniciou o tópico apresentando que no processo de cultivar a forma, por o shape, popularmente falando, o indivíduo sempre está prestando contas para os outros, a partir do seu corpo, e ele é inteiramente julgado por terceiros a partir da aparência que ele apresenta. E por isso, esse processo exige dele uma postura de autocontrole e de individualismo, em que o seu objetivo é manter aquilo. Então, dessa forma, nas academias, esse indivíduo é considerado responsável pelo controle do seu próprio corpo. Portanto, o individualismo por parte desses marombeiros acontece devido à comparação que esses indivíduos fazem em relação de como era a vida deles antes de começar a treinar. Então, a autora usa como exemplificação relatos de cariocas normais. E chega a dizer que, hoje em dia, a ciência está aí para ajudar. Hoje tem o GH, que faz o cara crescer absurdamente. Só não fica bonito e forte quem não quer. Outros dois têm a opinião que, se não tomar bomba ou passar óleo, não fica legal e não cresce. Então, como conclusão, entrando na ideia principal desse tópico, a autora afirma que essa concepção de individualismo, juntamente com o dualismo, a mente e o corpo passa a ser um objeto e um instrumento que deve ser perfeito para que o espírito do indivíduo prospere. Então, dessa forma, a autora afirma que quem tem esse objetivo encontra nos anabolizantes uma forma para encurtar esse processo. No tópico e último desse capítulo, Construção Ritual de Pessoas e Drogas, a autora faz uma comparação que a construção de um carioca no fisiculturismo das academias se passa pela construção da forma física musculosa e tem relação total com a construção de pessoa e possessão no candomblé, por ter um ritual com a capacidade de elaborar uma identidade de indivíduos no decorrer de um processo específico de interação social.
Ou seja, quer dizer que esse processo é semelhante, pois o indivíduo que quer ser um fisiculturista tem que adequar o seu corpo à forma correspondente desses papéis sociais. E para que esse processo seja rápido, eles necessitam, então, utilizar os anabolizantes. E esse uso de drogas se configura, então, como um fato social total, pois o início desse uso pode ser considerado como um rito que consagra a diferença de quem usa para quem não usa. Essa mudança física fabricada significa, então, uma mudança de status e passa de um indivíduo comum para um de posição superior. E, finalizando esse tópico, a autora termina o raciocínio citando que é intrigante o fato que, nesse processo de construção corporal da distinção, é a adesão feminina ao culto e cultivo de uma estética masculinizante. Ela cita que o número de mulheres que buscam vencer na vida, entre aspas, tem que ser musculosas, independentes e duronas, afirmando então que essas mulheres independentes tendem a adotar os costumes masculinos para ser considerada uma mulher forma, popularmente falando. Então, sobre o nosso capítulo Drogas de Apoio, é isso. Obrigado.